Olá, está no ar mais uma live aqui do Parlamento Aberto, direto do nosso perfil no Instagram. Hoje o nosso entrevistado será Ricardo Tedeschi, que é médico e presidente da APM na Regional Piracicaba. Esse é um assunto aí sobre a questão da proteção dos profissionais da área da saúde. Muito interessante o assunto de hoje. Vamos falar aí sobre como os médicos, como toda a equipe dos hospitais, né, estão trabalhando aí para garantir a segurança dos profissionais, né? E já agradeço a todo mundo que está entrando aí, Maju, Ró, Fábio, Júlia, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para a nossa live de hoje. Na semana passada, na sexta-feira, nós tivemos um probleminha na nossa live. Infelizmente, tivemos um problema ali de conexão com o Francisco Serignoni, que é o presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, mas já remarcamos para amanhã a live com ele, tá, gente? Amanhã, às 1h da tarde, com o Francisco Serignoni, já está remarcado, confirmado, tudo certinho. E o Ricardo, o doutor Ricardo Tedeschi, já está aqui entre nós. Já chamei, fizemos um teste durante a tarde, deu tudo certo, acredito que agora também estará certo. Olá, doutor, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Como é que vai, Eric? Tudo bem, que bom que tá boa a nossa conexão aqui, deu tudo certo, o senhor já entrou rapidinho aí. Sejam todos bem-vindos aqui que estão entrando nessa live. Essa live aqui vai ser um assunto muito bacana. E antes de mais nada, Ricardo, gostaria de agradecer a sua atenção, a sua disponibilidade, todo o esforço que o senhor fez durante o dia inteiro para poder estar disponível nesse horário para a gente conversar. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, falar de um assunto tão importante, numa época tão difícil que todos nós passamos, e na atual qualidade de presidente da regional da PM, falar um pouco representando a classe médica de Piracicaba e região, né? Perfeito. Aqui na nossa live, né, tem um detalhe, viu, pessoal, que está entrando aí. Ele está debutando em live, tá? É a primeira live que ele faz, e estou achando que depois dessa ele vai pegar gosto, hein? Acho que vai pegar gosto. Mas Não como a gente nego que sempre estou com faz. friozinho na barriga. Queria Aqui, até ó, cumprimentar aí o meu amigo Dr. Romar, nosso diretor distrital da APM, entrou aí ao que vivo. legal. É um prazer tê-lo aí com a gente. A Heloísa Guerrini do Teatro, minha amiga. Estou vendo Legal. aí. Sejam todos e todas bem-vindos aí, vai ser bacana o nosso papo. Aqui na nossa live, Ricardo, a gente sempre começa passando um pouco do panorama da conjuntura do coronavírus em Piracicaba, né? De ontem para hoje, a prefeitura divulgou ali pelo radar coronavírus, que é divulgado pelo Centro de Comunicação Social da prefeitura, que foram registrados 124 novos casos de coronavírus. Chegamos a 3.656 casos de coronavírus em Piracicaba, sendo que 1.226 pessoas estão em tratamento, e aqui eu sempre faço essa ressalva, né, que esse pessoal todo está em tratamento dividido entre as pessoas que se tratam em casa também, porque são monitoradas, mas também rede pública, rede privada, aqueles que estão em leitos de enfermaria, os que estão em leitos de tratamento intensivo, de acordo com o grau da doença, né? Uhum. Ainda existem 938 suspeitos na cidade, ainda pessoas que estão sendo também monitoradas para ver se serão positivados com Covid ou não. E 2.327 pessoas recuperadas. E aí, quando sempre a gente faz essa informação, a gente dedica essa informação e agradece a todos os profissionais de É. saúde que estão aí na linha de frente. A gente sabe que tem gente aí que está sem ver a família, que a gente vai conversar muito sobre isso. E, infelizmente, de ontem para hoje, mais duas pessoas que faleceram. Foram duas senhoras, uma de 59 anos e a outra de 82 anos, que infelizmente vieram a óbito por conta do coronavírus. E uma informação importante para a gente passar hoje também, o governo do estado confirmou que pela segunda semana consecutiva houve uma queda no número de mortes decorrentes do coronavírus no estado de São Paulo, de forma geral, tá? Aí pegando todas as cidades do estado de São Paulo. A nova redução, né, segundo a assessoria do governo do estado, reforça a tendência
do que eles chamam aí de achatamento progressivo da curva de óbito da pandemia, que vem sendo apontados nas últimas semanas pelas autoridades de saúde. E aí o dado da Secretaria de Estado da Saúde e do Centro de Contingência do Coronavírus, né, do governo do Estado, para a gente ter uma ideia, na semana entre o dia 14 e 20 de junho, foram registradas 1.913 mortes de pacientes contaminados com coronavírus. Nos 7 dias subsequentes, ou seja, de 21 a 27 de junho, de 1.913 veio para 1.769. E entre 28 de junho e 4 de julho, que é o último período que foi analisado, foram 1.733 mortes. Então, nos últimos 16 dias, a linha de óbito reduziu em 9,5%, de acordo com os números oficiais do Estado de São Paulo. É claro que a gente pode entrar aqui em outras, né, como várias pessoas falam, mas tem a subnotificação. Evidentemente pode ter, mas a gente tem que trabalhar com os dados que são divulgados pelas autoridades, né, as autoridades de saúde, tanto do Estado, quanto da Prefeitura, quanto do governo federal. Não tem como a gente sair desses números que eles estão passando. Que bom, é uma boa notícia, apesar de tudo, né? Estamos falando ainda em 1.700 e tantos mortos numa semana, ainda é muita gente morrendo, Muita gente. claro. Ninguém está aqui, mas pelo menos é uma tendência aí de você ter um achatamento no número de óbitos, né? É algo que isso está sendo acompanhado, inclusive, para todos os protocolos aí de reabertura, de comércio, enfim. E aí a gente entra no nosso assunto aqui já diretamente, doutor. Desde o início da pandemia, né, sempre teve muita essa preocupação com a contaminação das equipes que estão na linha de frente de tratamento dos pacientes com Covid-19. Aqui mesmo em Piracicaba, eu tive a oportunidade de conversar com o secretário de Saúde, o Pedro Mello, e isso faz um mês, mais ou menos, ele dizia que já estava perto da casa dos 80 profissionais, entre médicos, entre enfermeiros e pessoas que trabalham no hospital, até pessoas da linha de limpeza e também de atendimento, mas 80 pessoas haviam sido contaminadas. Isso estou falando de números de um mês, um pouco mais até atrás. E claro, ficou evidente que não apenas aqui no Brasil, mas em todo o mundo, isso era um assunto fundamental, né? Que é proteger quem está trabalhando ali para proteger as pessoas que estão com o Covid-19, né? E aí, o Ministério da Saúde elaborou o documento, né, que foi divulgado, orientações para o manejo de pacientes com Covid-19. As secretarias de Estado, né, buscaram passar isso para as prefeituras, né, com o objetivo aí de organizar esse fluxo de atendimento dos pacientes. Aí eu queria que o senhor explicasse de uma maneira geral, e aí a gente vai entrando, a partir dessa explicação geral, a gente vai entrando em questões mais específicas, né, quais são as principais orientações que estão nesse documento e como que os hospitais, como que os profissionais da área médica em geral estão se portando dentro dessas exigências. Bom, olha, Eric, obrigado pela pergunta e pela oportunidade de falar. Realmente, tema muito complexo, né? A epidemia, a pandemia do Covid-19 é uma novidade para todo mundo, não só para a sociedade, mas também para os profissionais da saúde. Mediante esses números todos que você apresentou, eu queria dizer que, infelizmente, houve mais casos, infelizmente, profissionais da saúde vieram a falecer na nossa cidade e na região. Temos profissionais da saúde, médicos hospitalizados ainda nesse momento, alguns em estado muito grave, com risco de morte. Então, o assunto é sério e nós estamos na linha de frente. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoal da nutrição, farmácia. É sério e a angústia desses profissionais é grande. Não só porque eles têm que se doar ao próximo, mas também a angústia de levar essa doença para sua casa, as pessoas que amam. Existem os cuidados tanto dentro dos hospitais como nas clínicas e consultórios, né? Dentro dos hospitais existem as áreas pré-estabelecidas, em que a gente chama de... tem vários nomes, região do gripário, área do Covid, em que esses profissionais estão
com um rigor técnico de proteção muito grande, que é usar aquelas roupas impermeáveis, né, que o pessoal brinca, roupas de astronautas, máscaras com N95 ou aquele filtro PPF2, face shield, luvas. Quando eles se desparamentam, é um momento muito crítico, porque existe o grande risco de infecção na hora de tirar essa paramentação, né? Às vezes o profissional fica horas sem poder tirar essa roupa, sem poder usar o banheiro, sem poder tomar um copo d'água, entendeu? É muito sacrificante para esses profissionais. E às vezes, na hora que eles vão tirar essa roupa para poder ir ao toalete, fazer uma refeição, ou até mesmo ir para casa, ele corre o risco de se contaminar. Também existe a proteção dos profissionais médicos que estão no consultório. E eu lembro que muitos consultórios e clínicas, que é o meu caso, a clínica a qual eu sou responsável até, diminuímos a demanda de atendimento em até 50%. Hoje nós estamos atendendo 40%, 30% do que atendíamos antes, com horários mais espaçados, um paciente a cada 30, 40 minutos, às vezes a cada 1 hora, pedindo para que fique o menos possível acompanhantes dentro dos consultórios. O uso do álcool gel, o paciente entra no consultório, passa álcool gel, lava as mãos, uso obrigatório de máscaras, os médicos usando máscaras, álcool gel entre uma consulta e outra, lavando a mão. Então, assim, é uma série de cuidados que se soma a isso. Sem contar nas dificuldades que houve do início de acesso à EPI. Graças a Deus, o poder público municipal e os hospitais privados da região fizeram um grande esforço para não faltar EPIs aqui na cidade, né? A gente praticamente não viu nenhum relato, né? O que houve relato da dificuldade é que os preços subiram. Devido à oferta e procura, houve um aumento na procura desse material e o custo desses materiais subiram absurdamente, né? Agora, você colocou da dificuldade de início, né? Eu acho importante a gente relatar aqui, até para ter um fio condutor aí para as próximas perguntas aí que vierem. Como foi para a PM regional Piracicaba, na Associação Paulista dos Médicos, quando vocês entenderam o tamanho dessa pandemia, como que foi, quais foram as atitudes que foram tomadas, até porque vocês ali, enquanto entidade, enquanto profissionais, são gabaritados, né, têm um know-how de poder influenciar essas decisões dos gestores, né? Como que foi esse processo ali de início e o que a entidade fez? Lógico, pensando em proteger a categoria, né, no caso os médicos e quando eu falo proteger os médicos, não é só o médico, mas toda a equipe que está em torno dele também, né? Porque, claro, é algo que acaba sendo sine qua non, né? Algo que você protege um que está do lado do outro, então tem que proteger. E como foi esse processo no início e de maneira você acha que ele deu resultado até para a gente, isso que você colocou agora, da questão dos EPIs, da gente não ter tido tanto problema quanto outras regiões do estado e do país também tiveram? Tá. Bom, Eric, nossa, como a APM aqui, eu estou representando a regional. Nós temos uma APM estadual e ela montou basicamente um gabinete de crise, passando orientações, diretrizes, abrindo um canal de comunicação onde o médico poderia tirar suas dúvidas, relatar eventuais dificuldades de acesso a materiais de proteção, EPI. A APM diariamente, a nossa estadual e nós como regional repassamos aos nossos, não só os associados, mas a toda a classe médica e profissionais da saúde da cidade e região, boletins epidemiológicos diários, a estatística diária, a PM tem elaborado estatísticas, ela pega junto ao Ministério da Saúde e já repassa para nós, né? Temos grupos de WhatsApp, e-mail, e também começamos a colocar informes técnicos,
tanto da parte de como se proteger, como lidar nos consultórios, os protocolos de tratamento, porque, Eric, foi uma novidade para todos nós, e isso realmente gerou insegurança na comunidade médica. Salvo exceções de médicos especialistas da infectologia, mesmo eles tiveram que procurar se atualizar e foram os nossos parâmetros de informação. Aqui na nossa cidade, de imediato, nós procuramos um link de comunicação com a Secretaria Municipal de Saúde, seja na pessoa do nosso secretário, doutor Pedro Melo, doutor Moisés Taglieta, nosso coordenador na vigilância. Eu tenho um contato muito próximo com eles, pedindo orientações para a gente repassar a classe médica, e também com o nosso diretor regional de saúde, doutor Hamilton Bonilha, que, por sinal, acho que nada acontece por acaso, é especialista na área, um dos infectologistas mais renomados do estado de São Paulo, e está aqui como nosso diretor regional de saúde. Então, a gente tem uma ligação muito próxima com o poder público e com a nossa diretoria regional de saúde, repassando as orientações. Quando do início das orientações de isolamento social, do uso de máscara, da importância da higienização das mãos, nós replicamos essa informação, né? Demos esse apoio e fomos em rádio, e-mail aos associados, falando aos nossos pacientes, e colocamos a estrutura da entidade, da PM, como uma estrutura de apoio, né? Para poder ajudar. É tudo muito novo, nós estamos aprendendo com essa epidemia. Eu tenho um chavão que eu acredito que nós vamos entender tudo que nós estamos passando. Daqui 1 ano, 2 anos, nós vamos poder olhar e falar assim, meu Deus, o quão grave foi o que a gente passou, o que a gente aprendeu e evoluiu com tudo isso, né? Então, foi isso. E a PM tem a sua estrutura baseada na PM estadual, que ela repassa a todas as suas regionais, por exemplo, Piracicaba, Americana, Rio Claro, Limeira, Araras, toda a nossa distrital tem conversado. Eu acabei citando no início da nossa live a presença do meu diretor distrital, doutor Romar. A gente se comunica, compartilha as informações, temos feito reuniões pelos digitais, pelos esses grupos de meeting, compartilhando nossas dúvidas. Olha, aqui em Piracicaba está assim, Rio Claro, Americana, para a gente poder juntos trabalhar, né? Ninguém sabe tudo, estamos aprendendo no meio dessa epidemia, né? Não sei se era isso que você queria saber. Não, perfeito. Eu vou aqui com a presença do deputado Roberto Moraes, que está Meu amigo! Para você, um parabéns, querido amigo doutor Ricardo Tedesco, obrigado. Obrigado, Roberto. Médico, grande irmão. Ele manda um abraço para mim também, um abraço ao deputado. O Roberto tem trabalhado muito nos bastidores, buscando recursos para a cidade e região, para os hospitais. O Roberto trabalha quieto, porque não olha, mas ele tem trabalhado muito aí para ajudar durante essa epidemia aí. E a Fernanda Franco Guarnieri, falando aqui, ó, excelente médico profissional, um ser humano abençoado, mandando aqui. Obrigado, Fernanda. Esse carinho para você. Agora, para a gente entender, né, nós que somos leigos da área, né, e por isso que a gente busca os profissionais para a gente poder entender, né, as coisas que funcionam, explica um pouquinho assim, a diferença, né, porque quando a gente fala vamos dizer assim, em questões médicas, eu sempre vejo que há muita complexidade. É uma coisa você ir numa unidade básica de saúde, outra coisa você ir numa unidade de pronto atendimento, outra coisa quando você é atendido por a ambulância UTI ali do SAMU, outra coisa quando não é a ambulância, é a ambulância a enfermaria. Como que é essa diferenciação? Porque nós estamos falando aqui em escala, né, em diferentes formas de atuação do mesmo profissional, que é o médico, né? Ou do mesmo profissional, que é o técnico de enfermagem. Como que, dentro dessas especificidades, a PM, e junto com o poder público, passa essas orientações, né? É claro que, imagino que existe um protocolo em comum, todas têm, mas como você colocou aí, há em certos setores, explica um pouquinho como que funcionam esses setores melhor. Essa divisão, quer dizer, quem está à frente, coordenando tudo isso, é o poder público,
né? Nós somos apenas um órgão de entidade de classe que tem trabalhado dando apoio, respaldo, porque tudo que tem sido feito aqui tem sido feito baseado em protocolos do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, quer dizer, ninguém tirou da cabeça, ninguém está prescrevendo protocolos ou medicamentos. O que a gente faz é replicar, passar as orientações que vêm do poder público aos médicos da cidade e região. Quando você falou dessa distinção, você deve estar ciente que o próprio poder público criou uma UPA lá, a tenda ali do lado da UPA do Piracicamirim, treinou profissionais que vão estar mais à sua linha de frente, recebendo esses pacientes com suspeita clínica, né? Com quadro clínico ou suspeita clínica, ou que tiveram contato com pacientes com Covid. Então, esses pacientes são direcionados para lá. Também o poder público, de uma forma célere, se dedicou a finalizar a construção da UPA lá da Vila Cristina, caso da necessidade de ter essa estrutura. O Roberto até depois colocou aí, agora há pouco, buscou trazer mais leitos de UTI aqui para a região, né? Colocou, instrumentalizou, deu mais aparelhos à Santa Casa, ao Hospital da Cana, ao Hospital Regional. O Hospital Unimed, onde eu atuo, trabalho como médico cooperado, também montou a sua tenda, deixou uma UTI totalmente preparada só para casos de Covid, deixou 2 blocos de enfermaria só para pacientes, quer dizer, foi interrompido cirurgias eletivas, né? Por exemplo, muitos pacientes que tinham cirurgia, estavam em programação de cirurgia, vou dar um exemplo, cirurgias de hérnia, vesícula, cirurgias oftalmológicas, otorrinolaringológicas, que não eram consideradas cirurgias de urgência, foram suspensas, tanto no poder público quanto no poder municipal, né? Está se dando apenas preferência aos casos oncológicos, porque infelizmente o câncer não espera a pandemia passar, e baseado em toda essa estrutura, essa organização, que foi orientada por protocolos do Ministério da Saúde e repassados por nós pela Secretaria Municipal, a entidade só foi apenas um órgão replicador dessas informações à classe médica, dando respaldo a essas resoluções, né? Nós não temos poder de definir, nós somos uma entidade que, quando perguntado, opinamos a nossa opinião, mas acatamos o que foi decidido pelo poder público e levamos essas decisões, né? Deu uma travadinha aqui para mim. Travou um pouco aí? Tá. Você ouviu bem a minha Ouvi, resposta? não ouvi? Até o final aí eu Entendeu? ouvi a E, entidade quanto replicador das informações. sim, e estamos dando total apoio, porque no início, Eric, infelizmente, houve muita desinformação, ainda há, né? Muita desinformação, muitas notícias que não têm respaldo científico, muitas fake news. Hoje a sociedade está sofrendo disso e tem que filtrar. E o médico também sofre disso, porque chega a ele, às vezes, informações que não são pautadas por protocolos científicos, né? E a PM, sob a orientação da sua estadual, a PM São Paulo, tem repassado boletins epidemiológicos baseados em medicina, baseada em evidência. Ó, médicos, o que realmente é fato é isso, tá? O resto, tudo ainda está em pesquisa, tem análise, não dá para afirmar. Óbvio, como é uma doença nova, pode ser que lá na frente, aquilo que hoje não é fato, pode se tornar para nós, não, realmente, tal medicamento funciona ou não funcionou, né? É isso daí. Perfeito. Então, eu acho importante, até eu gostaria de aprofundar um pouco mais esse assunto, doutor, pelo seguinte, realmente, essa questão de encontro de informação, e como o senhor colocou aí, que a entidade acaba tendo o papel principal dela é justamente em se tornar, eu diria assim, uma espera de consagração das informações que são corretas, né? Ou seja, você não pode ficar ali olhando o que está
no WhatsApp, o que é, muitas vezes, é, não é só o WhatsApp, mas que é discurso político, o que não é, né? A gente, vocês que estão na área ali na linha de frente, eu acho que tem que ter essa preocupação. E como que foi justamente para conseguir, porque nós, no início da pandemia, nós tivemos muitos confrontos políticos, e aqui eu não quero entrar em questões partidárias, mas existiu, é uma realidade do Brasil hoje. Como que foi para a entidade nesse momento? De que maneira ela entrou em contato com a categoria para tentar amenizar esse processo? Esse foi um grande desafio, Eric, porque realmente não entrando em esferas de bandeiras, que não é nem o meu papel e nem o objetivo aqui do nosso bate-papo, mas primeiro foi despir um problema grave de saúde pública que foi politizado. E isso gerou um prejuízo enorme à sociedade brasileira. Nós temos que estar todos unidos, não em prol de bandeiras políticas, mas em prol a combater um grande inimigo, que é uma pandemia, amenizar os malefícios que essa pandemia está trazendo, não só à saúde pública, mas à economia do país, né? E aí o primeiro respaldo nosso foi isso, trazer os médicos a se concentrar o que realmente importa. Gente, o que importa não é bandeira A, bandeira B ou bandeira C. Nós temos que estar focados em tratar os nossos pacientes, assisti-los, fazer o máximo possível para diminuir a nossa taxa de mortalidade e letalidade, né? E se proteger, porque também nós, profissionais da saúde, nós médicos, estamos a perigo. É uma população que está no olho do furacão, né? Que eu te falei, tivemos profissionais que faleceram no estado e aqui em Piracicaba. Eu tenho colegas que estão hospitalizados, estamos aí torcendo para que eles se recuperem e possam voltar logo à linha de frente. Então, o primeiro trabalho da entidade foi esse: olha, gente, política não é o foco é aprender mais sobre a doença, entender melhor como esse vírus age, como ele realmente contamina, qual o seu mecanismo de ação, a gente usa o termo da sua fisiopatologia, quais são os possíveis protocolos de tratamento que vão funcionar, ver se a estrutura de saúde da cidade e região é adequada. No início, nós começamos a contar, gente, será que vai ter leito de TI? Não vai? Começamos a conversar com o poder público, o que a gente poderia ajudar. Tanto é que foi uma medida da classe médica, por exemplo, há médicos que não estão na linha de frente, mas entenderam a gravidade da situação e interromperam a indicação de cirurgias eletivas. Muitos médicos fecharam seus consultórios no início para ajudar a falar para a população: olha, temos que ficar em casa, isolamento, não é hora de sair, só vai sair de casa quem realmente estiver pronto. Tivemos, de uma forma acelerada, de implantar uma nova metodologia de medicina, que foi a telemedicina. Né? A PM saiu na frente, colocando a telemedicina à disposição dos seus associados para poder ofertar esse atendimento aos pacientes, para que eles não saíssem de casa, respeitando o isolamento social. Isso ainda falta muito ainda. Nós médicos ainda estamos aprendendo a lidar com a telemedicina, os pacientes estão aprendendo, o setor de saúde pública e suplementar também, mas assim, era uma urgência, e a entidade, através da sua diretoria em São Paulo, colocou essa plataforma de telemedicina à disposição dos seus associados e da população, para ver com que os médicos ajudassem nessa epidemia. Mas foi sim, Érico, um desafio enorme tirar essa veste política e chamar os médicos a se concentrarem, a ficarem bem focados em que realmente precisávamos, na saúde e segurança dos pacientes, na saúde e segurança dos profissionais da saúde, e buscar, junto com o poder público, otimizar a estrutura. Tá? O Poder Público Municipal de Piracicaba tem feito um esforço muito grande. Eu quero parabenizar o doutor Pedro Melo, parabenizar o doutor Moisés Taglieta, parabenizar o meu amigo doutor Hamilton Bonilha por todo o trabalho que eles estão
fazendo. E nós, como entidade de classe, temos que dar respaldo e levar isso para os demais médicos. A gente tem que ser o replicador do que está sendo feito, né? Sem viés político. Sem viés político. Isso não é hora de política. É hora da gente se unir esforços, porque cada vida importa. Cada vida importa. Foi muito doloroso aqui em Piracicaba, quando a epidemia do Covid acometeu os convívios dos lares de idosos. Isso foi doloroso para nós, né? E a gente não titubeou, o poder público foi lá, montou unidades de atendimento em loco, né? Para amenizar ao máximo possível feito o que foi feito, nós teríamos um número de óbitos muito maior do que aconteceu. Eu conversei com o Moisés Taglietta também, ele me passou um dado que foi muito interessante, né? Nós tivemos casos de clínica casos de repouso de idosos na Itália, por exemplo, havia 87 moradores e os 87 faleceram. Foi uma coisa assustadora, dizimou. Aqui, evidente, nós tivemos problemas e foram vários óbitos, se não me engano, 18, relacionados exclusivamente a 18 não, até mais, eu não me lembro do número agora, nem quero citar, mas não chega nem próximo de um terço, algo que poderia ter sido muito pior. E, claro, foi essa ação dos profissionais, né? Eu tive a oportunidade de conversar com o Moisés, ele explicou como que eles fizeram ali para conseguir pegar os assintomáticos, né? E a partir dos assintomáticos conseguir segurar a proliferação da doença ali dentro. Achei muito interessante esse aspecto. Tem uma pergunta aqui, doutor, que é do Robson Veronese. Ele está perguntando aqui questões sobre leitos no hospital regional, os hospitais, né? Se eles estão, qual a porcentagem está isso, né? Eu acredito que isso a prefeitura tenha dados mais precisos, mas ele faz uma outra parte da pergunta aqui, que eu acho que é importante você esclarecer pelo contato que tem com a categoria médica, que é o seguinte: as UPAs, né, as unidades de pronto atendimento, lógico que existe lá a UPA da Vila Cristina que está voltada para o coronavírus, mas as outras, né, são as outras 4, né, elas têm condições de ter pacientes que possam ter ali sintomas da doença e eles esperarem uma vaga para transporte, né, nesses locais. Como estão esses locais que não foram feitos para coronavírus? Eles têm condições de fazer esse processo de encaminhamento dos pacientes? Tá, bom, vamos lá. Salvo engano, são várias questões aí nesse comentário. Eu vou colocar, bom, primeiro, até sábado ou domingo, eu não sei hoje, ainda não fechei isso, nós estávamos com 65% das UTIs somadas. Era o dado oficial do Poder Público Municipal, publicado pelo nosso prefeito Barjas Negre. Piracicaba não está numa situação calamitosa, mas também a gente não está confortável, a gente não pode relaxar. Tá? A gente está realmente numa situação delicada. Se houver um relaxamento, nós podemos entrar em colapso. Isso é um fato. Segundo, sobre as UPAs, o protocolo é encaminhar esses pacientes para os setores específicos que foram criados, né? Óbvio que se o paciente chegar numa UPA, seja na Vila Sônia, na Vila Resende, com sintomas de gripe, ele vai receber o atendimento médico. Se for caso de internação, vai ser direcionado de imediato essa internação. Se porventura esse paciente ali precisar aguardar os trâmites burocráticos da transferência de vaga, as UPAs têm total condições de colocá-lo num setor isolado, com máscara, isolar de outros pacientes, a fim que evite o contágio. Todos esses processos e protocolos a prefeitura adotou, né? Óbvio que o risco existe, né? O risco existe para o profissional médico que está atendendo e para os demais que estão na UPA. Mas existem protocolos, existe um direcionamento. Se o paciente chega com um sintoma
muito forte de Covid, ele vai colher o exame, geralmente o SWAB, o PCR, vai ser encaminhado provavelmente para a tenda, porém, existe, tá, o protocolo, o fluxo de internação, nós temos aquele fluxo para o hospital regional que está funcionando, tudo que a Secretaria Municipal de Saúde colocou, pelo que eu tenho visto, tem funcionado adequadamente. E, por fim, pegando um gancho naquela tua fala, dos lares de idosos, o grande problema, e houve isso na Europa, e aqui, felizmente, em Piracicaba não aconteceu, o que é? Os profissionais de saúde se contaminarem e começar a faltar profissional para ficar na linha de frente e atender. Tá? Houve um momento, no início, que os profissionais ficaram doentes, uma fase crítica, em maio, que muitos profissionais tiveram que dobrar plantão, ficar 36 horas em plantão, para poder ter carga horária suficiente, atender, porque alguns colegas tiveram que se afastar, porque não tiveram sintomas, mas tinham um exame de sorologia positivo. Então, nós tivemos um risco sério de ter tido um colapso, não por falta de leitos, mas por falta de profissionais qualificados para atender. Então, a gente trabalhou árduo e para isso não faltar na cidade. Esse foi um risco muito grande que nós tivemos. E houve, em alguns asilos da Europa, falta de cuidadores para cuidar desses idosos, porque esses cuidadores estavam acometidos pelo Covid e não tinha gente suficiente para dar cuidado da assistência. Olha que situação dramática, né? Não, é Eu que defendo a dramático. humanização, me doeu no coração ver isso que está acontecendo. Não, realmente é dramático. É uma coisa que, quando você olhar para o lado ó, eu não tenho aqui, eu não tenho ali, é que, assim, às vezes as pessoas, a gente acompanha pela mídia, né? E o papel do jornalista, eu sempre falo que, da mesma forma como você colocou da medicina humanizada, o papel do jornalista é humanizar a notícia, né? E a gente É, precisa, muitas vezes, fica falando de números, fica falando de dados, mas são pessoas, tá. são pais, são irmãos, são mães, são filhas. Então é importante você ter essa noção aí. E claro, né, a questão do profissional que eu vi reportagens de profissionais que fazia 60 dias que não voltava para casa. É uma coisa, né, eu teve um até que o filho havia nascido no período, ele não tinha conhecido o filho ainda. Então, assim, são experiências humanas aí que tem que elas têm que injetar a humanidade nas pessoas, senão a gente vai que tipo de sociedade que a gente vai criar, né? É Agora, muito, falando. é muito duro chegar em casa, Eric, e sua filha vir correr para te abraçar e você pedir para ela não abraçar, porque você ainda precisa tirar a sua roupa. A gente faz a área suja da casa, então você chegar, tirar, colocar a sua roupa ali no cesto, tomar um banho para só depois poder ter contato com o filho. Então você, depois de horas de trabalho, você ainda impedir do seu filho você ganhar um abraço. E ainda você, no dentro do seu coração, pedir a Deus que você não esteja contaminado e não esteja levando o vírus para dentro da tua família. É muito angustiante isso, muito angustiante. Agora, você colocou. Eu queria voltar um pouquinho, inclusive pegando um gancho aí numa fala que você colocou, que é da telemedicina, né? Boa. E eu acho importante porque também estamos falando de proteção, né? Quando você cria uma forma de telemedicina para poder ter. A minha esposa teve, inclusive, uma consulta de telemedicina nesse período, né? E foi uma consulta tranquila tal, mas é importante. Agora, eu queria uma análise sobre dois aspectos. Primeiro, quais foram os principais obstáculos, né, para você conseguir introduzir essa telemedicina? Ao mesmo tempo que ela resolve um problema, ela também queria saber assim, o que a medicina, o que os médicos esperam sobre todo esse volume de cirurgias que não foram marcadas, que uma hora vai ter que vir fazer, né? Qual que é a projeção em torno dessas doenças que não estão podendo ser tratadas nesse momento por conta da pandemia? E a telemedicina, que é uma forma, lógico, de resolver um problema pontual, mas a gente sabe que, né, a gente está falando de medicina humanizada, o tratamento médico ele vai muito além, né, só do olhar. Existem outras formas de você fazer
a consulta com o paciente. Eric, você tocou num ponto sensacional. A telemedicina, eu acho que dentro da pandemia, há de ser algo de positivo que surgiu tudo disso, tá? No Brasil, por questões de legislação, era um projeto que estava meio que estacionado, já fazia uns 2 anos para ser regulamentada, e meio que de urgência ela teve que ser regulamentada. Ela está regulamentada na vigência da pandemia, e ao término dessa pandemia, ela vai ser continuada, mas através de projeto de lei que será elaborado na Câmara dos Deputados. A principal dificuldade imediata foi que, para se fazer telemedicina, você tem que fazer em plataformas digitais, habilitadas, com segurança, com registro dos dados, porque essa consulta tem que ser registrada, né? Aquilo que o paciente falou, ela tem que ser gravada, é documento. A gente não tem o documento, o prontuário médico, né? E a parte do sigilo, né? A parte da validação da receita, do receituário, a validação do que estava sendo ali documentado. Esse foi um principal desafio. Como o mercado ele é muito rápido, rapidamente surgiram várias plataformas que os médicos tiveram acesso, e aí nós estamos agora conhecendo e vendo quais plataformas. A APM disponibilizou uma plataforma dentro do que a legislação preconizava, com essa segurança toda estabelecida, e ofertou aos seus associados, né? Mas existem algumas outras plataformas também disponíveis ao mercado. Mas eu acredito que a telemedicina veio durante a pandemia e há de ficar, tá? Vai ser um novo método, uma nova metodologia. Ela não vai substituir a consulta presencial, mas ela vai existir junto, vai complementar. E em algumas áreas ela vai até acelerar. Às vezes um paciente vai fazer a consulta de telemedicina, pela consulta de telemedicina o médico vai solicitar os possíveis exames complementares que ele precisar, para que daí, numa consulta presencial, o paciente já chegue com esses exames prévios, prontos, ou até mesmo um caso cirúrgico. A telemedicina, o paciente vai conversar, ele vai explicar sobre a cirurgia, pedir os pré-operatórios, e eu acho que ela não vai tirar, ou não vai deixar de existir a consulta presencial, mas ela vem como uma metodologia para complementar. Tá? Em algumas áreas, por exemplo, eu acho a dermatologia vai ser muito interessante a telemedicina. Sobre essa demanda reprimida, sim, eu acho que quando terminar a pandemia, vai haver uma demanda reprimida, tanto no sistema de saúde complementar, de convênios, quanto no sistema público, de uma demanda reprimida. E haverá, sim, uma necessidade de compreensão da sociedade, porque existe um limite para atender. E aí, o sistema vai ter que triar os casos prioritários. Como eu já citei momentos antes, nós não paramos de atender os casos suspeitos de oncologia, de câncer. O câncer vai ser prioridade. Doenças que possam, que tenham gravidades e colocar em risco de vida o paciente, vão ter sua prioridade. Então, nós vamos ter que priorizar, né? Talvez alguns casos menos graves, menos prioritários, vão ter que aguardar um pouco mais para aqueles casos mais prioritários. E quem vai decidir isso? Protocolos médicos. Médico com os protocolos, seja da Secretaria de Saúde, seja junto à saúde suplementar do convênio. Mas vai haver uma demanda reprimida, vai haver um certo tempo, delta T de espera, e que o bom senso será necessário as pessoas aguardarem. Interessante. O Robertson está fazendo uma outra pergunta aqui, que é dentro da questão de tecnologia, que é assim, existe a possibilidade, e aí eu acho que seria, até aqui a gente entraria vamos até entrar num outro aspecto, que é o seguinte, né? Que nem você colocou, a telemedicina é algo que está para ser implementado oficialmente no Brasil, ela só está acontecendo por conta da pandemia de uma maneira ali emergencial, né? Mas há uma tendência, acredito, que o próprio Congresso vai ser
sensível a essa demanda, inclusive vem da própria classe médica, de poder buscar alternativas. E aqui ele está colocando uma outra alternativa, que é o seguinte: existe a possibilidade de ter essas consultas em casa, tipo um aplicativo tipo Uber, onde você solicita uma consulta. Existe esse tipo de ideia? Eu acho que aí seria uma evolução da telemedicina, né? Não, o Eric, esse aplicativo já existia antes da pandemia na cidade de São Paulo. A gente falava Uber dos médicos, né? O médico disponibilizava nesse aplicativo horários que ele tinha disponível, né? E o paciente agendava pelo aplicativo a consulta no seu domicílio, né? E o médico ia, já era acordado pelo aplicativo o valor da consulta, a forma de pagamento. Esse tipo de aplicativo já existia antes da pandemia. Acredito que poderá ser até ampliado. Talvez ele não foi muito divulgado ou amplificado agora, porque está todo mundo com medo. Eu tive que fazer agora, durante a pandemia, algumas visitas domiciliares dentro da minha área de atuação, e é visível o receio da família, sei que, porque eu sou médico, e o médico pode até ser um vetor da doença, porque eu vivo em ambiente potencialmente, né, hospital, clínica, né? E diga-se passagem, infelizmente, há relatos de profissionais da saúde até que sofreram certo preconceito, seja no transporte público, seja em locais andando, porque ele trabalha no hospital e poderia estar acometido pelo Covid-19. Né? Mas eu acho assim, esse produto, esse aplicativo já existe e não será surpresa se daqui a uns anos ele estiver muito em uso. No município de São Paulo, já tem. Aqui em Piracicaba, que eu saiba, não sei se ainda está disponível. Aí eu acredito também que envolve um pouco a própria cultura, cultura de uso, né, da medicina no Brasil, de busca da medicina, né? No sentido assim, eu acho que até vai impactar isso que o Robertson colocou, faz sentido porque impacta também até no comportamento, né? Você acredita que a gente vai ter uma transformação de ver novas possibilidades? Eu fico pensando, não pela medicina apenas, mas até o meu trabalho mesmo sempre foi ir ao local. Hoje a gente faz todo ele remotamente, né, ou 90% remotamente. Você acaba tendo uma transformação comportamental muito grande, né? E as pessoas também vão sentindo isso. Ver como é fácil, por exemplo, de repente você poder chamar o médico, marcar uma consulta por um aplicativo. Você acha que isso também vai impactar, a pandemia vai impactar nesse comportamento do paciente? Já impactou, Eric, já impactou. Eu acho que a telemedicina é uma realidade, esse aplicativo é uma realidade. Nós, médicos, estamos mais discutindo os casos entre os pacientes de forma online. Os nossos encontros científicos estão acontecendo, principalmente porque, o que eu falei, é uma doença nova e nós pouco sabemos, né? Por exemplo, dentro da minha área de atuação, doença do aparelho digestivo, as doenças inflamatórias intestinais, retocolite Crohn, são doenças autoimunes, pacientes tomando drogas importantes como os biológicos, né? Isso surgiu uma série de dúvidas para nós médicos gastroenterologistas e que nós falamos, e agora? Como é que nós vamos fazer? Eu suspendo um tratamento desses tão importante, são medicamentos de alto custo, muitos pacientes conseguem essa medicação na farmácia de alto custo, eu vou ter que suspender, e aí de uma forma súbita, as entidades de classe, junto com a indústria farmacêutica, fizemos web meetings discutindo sobre o Covid, sobre o impacto dessa doença nas nossas especialidades. Então, os cardiologistas, os gastroenterologistas, os pneumologistas, todo mundo começou a se reunir para o web meeting. Tá? Então, essa é uma nova tendência. As nossas discussões de casos clínicos, as aulas, né? E os congressos. Eu tenho 2 congressos médicos no próximo semestre que estavam ameaçados de serem suspensos. Não serão suspensos, porém serão online. Eu vou estar aqui em Piracicaba assistindo as palestras, né? Tirando dúvida com os professores do congresso,
mas de forma online. Então, mudou. Eu acho que isso vai ser, até de certa forma, um avanço, vai aproximar. Eu vou poder ter contato com professores internacionais e nacionais de uma forma muito mais próxima. A internet vai aproximar os profissionais. Aquele caso clínico que eu tenho aqui em Piracicaba, eu vou dar um exemplo da minha área, aquele paciente com doença de Crohn, que foi acometido pelo Covid, eu vou estar com uma dúvida se eu tenho que fazer algum ajuste da droga biológica que ele toma ou não, eu vou ter a oportunidade de discutir esse caso com um expert em São Paulo, no Rio de Janeiro, ou até na Itália. Né? E isso mudou. E é um caminho sem volta. E as próprias reuniões, né, das empresas, tudo. O mundo não será mais o mesmo após essa pandemia. Aquilo que a gente conversou antes, né? O congresso é uma pena que era quando os médicos podiam passear um pouco, né? Aproveitar, ia num congresso e dar uma espairada na cabeça um pouco. Infelizmente, agora vai ficar difícil, pelo menos esse ano. Esse ano vai ser muito difícil, né? Vai ser muito difícil. A nossa expectativa, Eric, é que logo surja uma vacina, logo a gente consiga ter o máximo, uma vacina validada por protocolos, o máximo de pessoas imunizadas, para que a gente possa respirar mais aliviado. Está todo mundo cansado, Eric. Não é só a população, não. Os profissionais da saúde estão cansados, estão extenuados, muito tensos, a tensão é muito grande, muito grande. Tá? Inclusive, há casos de depressão no meio médico. Tá? Então, não está fácil. Eu tenho uma amiga que é psicóloga e trabalha, né, na área hospitalar. Ela falou que realmente a situação tem sido bastante preocupante, sobretudo nos profissionais também, por conta dessa pressão toda, né? Eu sinto em mim, falo por mim até, eu também ando, às vezes, com uma certa. Nossa, tem hora que, quando isso vai passar, né, a gente espera um pouco. Mandar aqui o recado do vereador Pedro Kawai, né, que falou aqui, ó, deu tempo de assistir um pouco da conversa com meu grande amigo, competente Ricardo Tedesco. Parabéns pela escolha do tema e do entrevistado. E o Pedro Kawai, eu preciso também sempre lembrar, vice-presidente da Câmara de Vereadores, agradecer pelo apoio que ele nos dá lá. O Pedro sempre é um cara muito gente boa, um carisma enorme aí. Valeu, Pedrão. Valeu pela participação aí na nossa live, viu? Érico, respeito para falar do Pedro. Primeiro porque ele é meu amigo pessoal, muito participativo na área da saúde. Ele não é profissional da saúde, mas ele é muito participativo no Conselho Municipal de Saúde, na PM, ele sempre tem sido um grande parceiro da PM. E não sei se você sabe, mas o Pedro Kawai me agraciou com o título de cidadão piracicabano. Então, sou eternamente grato a ele por essa honraria, que eu não sei se faço jus, sempre falei isso para ele, mas me deixou muito feliz e aumentou minha responsabilidade de trabalhar em prol da cidade e do povo de Piracicaba. Bacana, legal. Ó, tem aqui também, eu acho que Neide Tedeschi, sua mãe, é isso? É minha mãe, ela tá. Parabéns, parabéns, meu filho. Eu amo você pela pessoa maravilhosa que é, pelo bem que procura fazer a todos, incondicionalmente, pelo filho dedicado e tudo mais. Felicidade, grande abraço. Pecado de mãe tem que obrigado, dar, mãe. cara. Agora estamos já com quase 54 minutos aqui de live. E o Instagram ele é chato porque dá uma hora ele corta sem perguntar mais nada. E o papo tá bom, né? Passando tão rápido. Pô, tá uma delícia, cara. Eu tô aqui aprendendo demais. Você falou de vacina, né? A Anvisa, né? Ela autorizou o Instituto Butantan, inclusive informação divulgada hoje, né? Em parceria com a empresa farmacêutica chinesa Sinovac Biotech, a iniciar a fase 3 dos ensaios clínicos para testar a eficácia e a segurança da vacina contra o coronavírus, né? E os voluntários serão os profissionais de saúde que trabalham no atendimento com os pacientes de Covid-19, e toda a pesquisa aqui no estado de São Paulo vai ser coordenada pelo Instituto Butantan. Qual que é a perspectiva dessa vacina e o que a gente pode ter de esperança? Né? Porque também estão falando em questão de segurança dos profissionais, mas também da população de forma geral, né? Bom, a perspectiva é o seguinte. Primeiro, nós estamos torcendo muito para que dê certo. Segundo, que é aquilo que eu te falei, tudo tem que ser baseado em protocolos de pesquisa sério. Você falou, olha, ela entrou na fase 3. Para você ter uma ideia, no mundo, neste momento, no mundo,
há cerca de 130 projetos de vacinas em andamento. 130, 136 projetos de vacina. Que estão em fase adiantada, são cerca de 12 ou 13. No Brasil, vão entrar duas vacinas. Essa chinesa, que está entrando na fase 3, ou seja, ela já passou por 2 fases anteriores, e uma outra vacina, tá? Que é da Oxford, da Universidade de Oxford, na Inglaterra, que em conjunto com uma indústria farmacêutica também está em andamento. São esses 2 projetos que estão mais adiantados, da Universidade de Oxford e dessa indústria chinesa, tá? Oxford também está vindo para o Brasil e essa chinesa também. Fase 3, vão ser testados cerca de 9.000 profissionais da saúde que ainda serão cadastrados, vai ser aberto um aplicativo para cadastro. E só depois desse teste de fase 3, em que nós tivermos certeza dos efeitos colaterais, de que realmente ela trouxe uma certa imunidade aos pacientes, tá? Que serão médicos profissionais e enfermeiros profissionais da saúde, que é uma população de risco, e eles vão, mais uma vez, os profissionais da saúde colocarão sua vida em teste na vacina para ver se ela vai dar certo, porque não é certeza que vai dar certo. E aí, dando certo, se tudo der bem, Érico, os protocolos estiverem bem, em meados de 2021 nós vamos ter essa vacina. Pelo que foi anunciado pelo governo, já há uma encomenda do primeiro lote de 60 milhões de doses dessa vacina, que será dado para a população de risco, idosos, pessoas com comorbidades, que são as pessoas mais vulneráveis, e para os profissionais da saúde, que é o que já acontece nos protocolos de vacinação para o H1N1. Tá? Eu lembro que essa vacina chinesa que está sendo testada, ela é de vírus inativo, vírus morto. Então, a chance do paciente, né, que receber essa vacina, desenvolver a doença, é praticamente nula. A gente não vai estar inoculando vírus vivo em ninguém. É vírus inativo, vírus morto. Com o intuito que esse vírus morto desencadeie uma imunogenicidade, anticorpos, né? Para que a pessoa que receber essa vacina, fique imune ao Covid-19. Mas ainda está em fase de pesquisa, fase 3, é uma fase adiantada, falta pouco. De coração, espero que dê certo. A sociedade, o mundo precisa de uma vacina. Todos esperamos, com certeza. Doutor, muito obrigado. Eu queria agradecer, porque estamos aqui já chegando quase ao final, para a gente não cortar aí a fala no ar. Deixa uma última mensagem aí. E muito obrigado por essa 1 hora aí de conversa, todo esse conhecimento, todo esse carisma enorme aí que o senhor apresentou para nós aqui, viu? Eric, eu agradeço a você, ao Parlamento Aberto, à Câmara dos Vereadores, pela oportunidade da gente falar um pouco, tentar levar informações concretas, baseadas em achismo. Eu quero levar, neste momento, eu quero pedir para você a licença de eu levar uma palavra aos meus pares, aos médicos, aos enfermeiros, a todos os profissionais de saúde. Mantenham-se a fé, mantenham-se firmes, nós vamos superar isso. Não esqueçam do juramento que fizemos em prol do próximo. Nós estamos juntos, unidos. Vamos superar. Muitos de nós estão adoecendo, alguns, infelizmente, não vão sobreviver, mas nós estamos numa luta, nós estamos numa guerra, e nesse momento, nós, profissionais da saúde, somos os soldados, os anjos da guarda da sociedade. É nossa missão, é o nosso dever para com a sociedade e para com Deus. Eu quero levar essa palavra de fé e amor aos meus colegas de profissão. Obrigado pela oportunidade, Eric. Espero ter agregado e ajudado um pouco. Ajudou demais, muito obrigado. Lembrando que amanhã a gente volta a live em 1 hora da tarde, a gente vai fazer a live que deu errado, sexta-feira, lá com o Francisco Terioni, que é presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, e depois, à tarde, às 5 horas, vai ter a live com o pastor Sérgio Martins, lá da Associação Presbiteriana, para a gente falar sobre o trabalho social da entidade. Pessoal, até mais. Tchau, tchau. Obrigado, Ricardo. Obrigado,